Olá, cartoleiro e cartoleira, bem-vindo ao canal. Para a 13ª rodada, nós vamos escalar um time aqui que não chega a 85 cartoletas, ok? É um bom time para valorizar, é um time que eu aconselho para todo mundo? Não, não é um time que eu aconselho para todo mundo, mas você pode copiar uma ou outra posição para ver se tu ganha algumas cartoletas para a rodada, ok? Então, eu só vou te pedir um favorzinho. Como eu tô começando esse projeto há pouco tempo, se você puder dar um apoio pro canal, se inscrever, curtir, comentar, eu serei muito grato. Se puder apoiar as outras mídias sociais que eu vou deixar aqui na descrição, também sou grato. Eu recém comecei esse projeto, mas eu pretendo sempre produzir conteúdo para vocês, tá? Pelo máximo de tempo, sem custo nenhum, e eu dou muita informação, ok? Mas vamos lá para a escalação e aguardo o teu apoio, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a escalar aqui. E a primeira coisa que eu quero dizer, eu me baseio em algumas estatísticas para escalar os jogadores, tá? A principal delas seria a participação desse jogador em gols e assistências. Tem um dado que é gols e assistências descontando os pênaltis, ou seja, não conta os gols de pênaltis que esses jogadores participam. Então eu tentei pegar jogadores que têm uma alta participação de gols e assistência, precisam muito pouco de pontuação para valorizar e que custem barato, porque o time não vai custar nem 85 cartoletas, tá? Eu vou falar mais ou menos a posição não, a pontuação que cada jogador precisa para valorizar, ok? Então, deixa eu me preparar aqui que eu fiz minha colinha e vamos lá. Tá. Vamos escalar primeiro a nossa zaga, ok? A nossa zaga vai ser composta por dois caras que eu gosto muito, tenho facilidade, pelo menos para essa rodada, de pontuar. E um é o João Vitor, né? Do Corinthians, e outro é o Júnior Alonso, tá? Então, aqui só para avisar vocês, o João Vitor, ele precisa fazer mais ou menos 1,5 ponto para começar a valorizar. Já o Júnior Alonso pode até negativar, ok? Qualquer pontuação positiva que ele fizer, ele já vai valorizar, tá? Eu acho que eu já vou escalar o reserva aqui dos zagueiros, tá? E o nosso reserva vai ser, nós vamos procurar por preço, que é quem a gente consegue, o Kaique, tá? O Kaique do Santos, ok? O Kaique, ele vai precisar... Ah, não. Eu botei o Kaique pode ser uma boa, tá? Mas eu vou colocar o Luiz Felipe, na verdade, o outro zagueiro do Santos. Por que que eu vou colocar o Luiz Felipe? Porque a média básica dele vem sendo melhor que a do Kaique. É muita diferença? Não. Mas o Kaique aparentemente faz uma média básica negativa e a do Luiz Felipe pelo menos é positiva, ok? Média básica, para quem não sabe, é uma média de pontuação que o jogador faz no Cartola, descontando saldo de gols, gol, assistência, essas pontuações maiores. Então fica contando, por exemplo, a falta que ele sofre, a falta que ele faz, desarmes e esse tipo de coisa, ok? Então a média básica do Luiz Felipe é melhor do que a do Kaique. Então ele vai ser o nosso zagueiro e ele pode negativar, tá? Ou seja, qualquer pontuação positiva que ele fizer, ele já vai estar valorizando, ok? Tá, vamos para as laterais. Os meus laterais aqui, eu escolhi o Mariano, tá? Tá jogando muita bola o rapaz, tá bem. E eu vou escolher outro jogador do Santos que acho que tá até nos mais escalados, que é o Felipe Jonathan, tá? O que que acontece? Eu já vou dizer aqui de largada. Eu acho o Santos o time favorito da rodada. O que que eu quero dizer com isso? Se fosse para escalar um time só, eu escalaria o Santos inteiro. Como eu não tenho essa obrigação, não vou escalar, tá? Porque o Santos é a melhor defesa em casa. E ele tomou 2 gols até agora, acho que de 6 rodadas que teve em casa, né? Então, toma muito pouco gol em casa e tem uma chance de fazer alguns golzinhos aí no Goianiense, né? Tá? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu explicar a valorização do Mariano. Mariano, com meio ponto, ele já vai valorizar, tá? E o Felipe Jonathan é outro daqueles casos que, se positivar qualquer valor positivo que ele fizer, ele já vai valorizar a cartoleta, ok? E o nosso lateral reserva vai ser outro aqui dos confrontos favoritos, que é o Dodô, tá?
O Dodô, se fizer mais ou menos um ponto, provavelmente já vai valorizar, ok? Então, lembrando, só são sugestões. Se você puder substituir algum desses jogadores baratos por alguém mais caro, você substitui. Por alguém favorito, você substitui. Ok? Vamos lá para o goleiro. Goleiro, como eu acabei de explicar, de um time que toma poucos gols em casa, eu vou com o João Paulo dos Santos. O João Paulo dos Santos, ele precisa mais ou menos 2 pontos para começar a valorizar, tá? E na reserva a gente coloca quem a gente pode, ou é o Bento ou o João Carlos. Eu vou botar o João Carlos, tá? Eu imagino que esse jogo do Cuiabá e do Corinthians vai ser um jogo de poucos gols, e isso se não for um 0-0, tá? Então presta atenção nessa partida também. É isso aí, tá? Vamos lá para os meias, né? Para os nossos meias. Vamos ver aqui em quem eu apostei os meias. Vamos procurar por preço aqui. Tá, deixa eu achar. O primeiro meia que eu apostei, né? Tem que conferir se ele realmente vai jogar. É o Terans, tá? O Terans, para quem não sabe, vamos supor, comparado com o Nicão, ele participa de muito mais assistências ou gols. Quer dizer que ele vai ser o mito da rodada? Não sei, mas é uma estatística que me interessa, pelo menos na hora de escalar aqui para vocês. Tá? Outro que eu vou apostar é o Zaratio. Tá? É um cara que, infelizmente, ele tem uma oscilação na pontuação, até onde eu sei. Ó, ele é um cara que às vezes não faz nada. Tá? E Mas infelizmente, como a gente está limitado aqui, né, na questão de escalar mais barato e para valorizar, é uma boa opção, tá? O outro cara que eu vou apostar, deixa eu achar aqui, é o Gabriel Pirani, tá? Eu tô apostando que o Gabriel Pirani que talvez participe com de alguma jogada de ataque ou que faça muitas finalizações, ok? Desses 3 meias que eu escalei, o Zaratio é o cara que mais precisa pontuar. Ele precisa fazer mais ou menos 2 pontos, 2 pontos e meio. E de todo o time que eu vou escalar, o Zaratio é o cara que mais precisa pontuar, ok? Então, se todo mundo fizer ali 2 pontos e meio, todo mundo valoriza, ok? Então, o Zaratio é o cara que mais precisa pontuar do time. O Pirani, ele vai precisar só positivar, tá? Se ele não fizer uma pontuação negativa, ele já valoriza. E o Terans precisa mais ou menos 1 ponto e meio, 2 pontos, ok? Eu acho uma boa aposta para essa rodada. O nosso meia reserva, né? A gente vai ter que se basear por preço. Como tem uma média básica boa, apesar de ter feito só 2 jogos, eu vou apostar no Fernando Henrique. O Fernando Henrique precisa 1 pontinho e meio para valorizar, tá? E também não depende se o Grêmio vai tomar gol ou fazer gol. É um meia ali que pode valorizar através de desarmes. Se tudo der certo, quem sabe uma assistência, quem sabe participa de um gol. Ok? Nós vamos montar o ataque agora, né? Desculpa, o famoso ataque. Vamos lá. Como eu tô apostando muito no jogo do Santos, é óbvio que eu aconselho esses 3 atacantes, 4, 5, esses primeiros aqui, até o Peixoto. Cara, se você puder escalar, você escala, ok? Esse time é para valorização. Então nós vamos apostar no jogo do Santos, nós vamos colocar o Caio Jorge. O Caio Jorge participa muito de jogadas ofensivas, tá? Ele é um cara com uma boa média de participação em assistência e gol. Se eu não me engano, é até maior do que o Marinho no momento, né? Se é sempre assim, não sei, mas no momento é maior do que o Marinho. E tem outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Eu não escalo o jogador no Cartola porque ele é bom ou ruim. É óbvio que se o jogador é bom jogando, ele tem uma facilidade e melhor no Cartola, mas às vezes os jogadores são bons pro Cartola e jogam mais ou menos, tá? Só deixando claro isso, não é minha opinião pela qualidade do jogador. Eu gosto muito do futebol do Marinho, por exemplo. E nós vamos agora escalar os outros atacantes, tá? Esse aqui é uma aposta. E por que que é uma aposta? Porque o técnico desse cara nos deixa sempre confuso. O querido Abel, não sabemos o que ele vai fazer. Então, né, eu tô botando, pera lá, só deixa eu ter certeza se é o Wesley. É o Wesley, sim. Eu vou colocar o Wesley, tá?
O Wesley também participa com uma certa qualidade do ataque lá do Palmeiras. O problema é que não se sabe o que o Abel vai fazer em campo, tá? Então, para isso, nós vamos precisar de um reserva e nós já vamos escalar ele, tá? Antes, nós vamos botar o terceiro atacante e que também é bom para valorização e também tem uma média básica boa e quem sabe pontue bem, é o Vitinho do Atlético Paranaense, tá? Qual que é a pontuação que cada um desses atacantes tem que fazer? O Caio Jorge precisa fazer 1,5 mais ou menos para começar a valorizar. E os outros dois é só não fazer pontuação negativa. O Wesley e o Vitinho. Se eles não fizerem pontuação negativa, eles já ganham algumas cartoletas para você, tá? A nossa aposta na reserva do ataque vai parecer um pouquinho estranho, mas não tá nem nos prováveis, ok? E é um atacante do Flamengo, que é o Michael. Eu acredito que o Michael vai jogar. Eu teria minhas dúvidas se o Michael não for jogar. Eu não tô sabendo de nada. Eu não sei se ele tem uma lesão, se ele vai ser poupado, se ele tá expulso, tá? Posso estar enganado. Abre o olho ali pra tua escalação. Fica de olho em quem vai jogar, quem não vai. Mas eu acho uma boa aposta, tá? Principalmente para substituir o Wesley. E eu acredito que possa dar errado, tá? Que o Abel lá no Palmeiras não se sabe o que ele escala, quem que ele vai botar para jogar, tá? E para finalizar, nós vamos procurar o nosso técnico e o melhor técnico para valorizar. Ah, antes de eu falar isso, deixa eu falar quanto o Michel precisa para valorizar. Meio ponto. Michel precisa meio ponto para valorizar. Se ele fizer 1 ponto, já vai estar dando cartoleta para você, ok? E dos técnicos que eu gosto para valorizar nessa rodada, tem o Antônio Oliveira, né? E o Diniz. O Diniz, por ser mais baratinho, eu vou colocar ele, ok? O Fernando Diniz, se eu não me engano, precisa 1,5 ponto. Infelizmente é o único que eu não anotei aqui quanto que precisa para valorizar. Mas eu acho um jogo muito favorável. Nesse time aqui, devido à participação no ataque, eu vou colocar de capitão o Terans, tá? E vou repetir aqui. São sugestões. Você copia uma ou outra posição. São caras muito fáceis de valorizar. Mas é óbvio que se você puder escalar. Vou dar uma olhada aqui. Se você puder escalar o Gabriel, você escala. Quiser botar o Chapecó no gol, é uma boa. Rascaeta, o Hulk, o Ederson, o Scarpa, o Lima. Cara, todos esses caras são muito bons, tá? Então aqui é para ajudar quem tá com pouca cartoletas e precisa de algumas dicas e ideias para pensar na situação do que fazer na hora de escalar. Ok? Então é isso, rapaziada. Boa sorte para vocês. Eu espero que, mesmo estando sem cartoletas, vocês consigam pontuar bem. E não se esqueça de dar um apoio ali pro canal e quem sabe nas outras mídias sociais, tá? Eu sou o Marcel, vocês podem me chamar de Zizu. E obrigado e até a próxima.